Olá pessoal que nos segue aqui no canal Saúde e Evidências. Muito bom estar com vocês de novo neste vídeo, nesse nosso novo encontro. E hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito dessa história do uso em massa de ivermectina para prevenção da Covid-19. Tá certo isso? Essa é uma questão que eu tenho me perguntado enquanto acadêmico, enquanto professor universitário, enquanto farmacêutico de formação, que estudei muito sobre não faça automedicação, não induza a automedicação de nenhum tipo de medicamento que se trata, porque medicamento, embora o que eu vá dizer aqui agora, nem todos vão concordar comigo, mas enquanto profissional eu penso desta forma, não é uma coisa que, como muitas pessoas dizem, se não faz bem, mal também não vai fazer. Não, não é assim, pessoal. Me desculpe, medicamento é uma droga. Medicamento é uma substância química, né, que muitas vezes a diferença entre o veneno e o medicamento não está na substância, está apenas na dose. E por isso que se pede prescrição médica, acompanhamento profissional para o uso de medicamentos. E essa história eu queria tratar com você aqui neste vídeo hoje. Mas lembre-se de uma coisa, nos ajude aí no canal. Se você gostar deste vídeo e dos outros conteúdos que nós estamos colocando aí, nos ajude, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ligue aí o sininho. O canal ainda é muito jovem, estamos começando tentando fazer um trabalho sério de comunicação científica. Portanto, pedimos a sua ajuda, tá? Dê uma força aí pra gente. Bom, continuando então sobre esse tema, eu gostaria de compartilhar uma tela aqui com vocês para avançarmos nessa história. Ivermectina tão falada, ivermectina tão comentada, né? Eu já até fiz uma live aqui no canal, já teve uma live nossa tratando de ivermectina. Interessante, eu até coloquei nas nossas redes sociais, depois, que a gente fez uma live exatamente no dia 9/7, né? E nós não combinamos absolutamente nada com a Anvisa, e no dia 10/7 a Anvisa lançou essa nota de esclarecimento sobre o uso da ivermectina na Covid-19. Eu vou ler na íntegra, tá? Ela é até pequena, então eu vou lê-la. Diante das notícias veiculadas sobre os medicamentos que contêm ivermectina para o tratamento da Covid-19, a Anvisa esclarece. Inicialmente, é preciso deixar claro que não existem estudos conclusivos que comprovem o uso desse medicamento para o tratamento da Covid, bem como não existem estudos que refutem esse uso. Nós tínhamos falado isso no dia 9. Está aí gravado. Se você quiser ver, te convido a ver. Te convido a assistir a nossa live do dia 9/7. Um dia antes, ok? Eu não tenho informações privilegiadas, pessoal, na Anvisa. Não conheço ninguém que trabalha na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ok? Para ter essa informação prévia. Mas nós falamos aqui, porque nós buscamos evidências. E a Anvisa, diga-se de passagem, um órgão de governo do Ministério da Saúde, também trabalha com evidências. Então, ela continua dizendo aqui o seguinte, ó, até o momento, não existem medicamentos aprovados para prevenção ou tratamento da Covid-19 no Brasil. Não existe prevenção, pessoal, não com medicamento, tá? Até o momento, nada aprovado. Nesse sentido, as indicações aprovadas para ivermectina são aquelas constantes da bula do medicamento. Basicamente, a ivermectina é um medicamento para tratar verminoses. É o que está na bula, hoje aprovado. Cabe ressaltar que o uso de medicamentos para indicações não previstas na bula é de escolha e responsabilidade do médico prescritor. O médico pode prescrever um medicamento cuja indicação formal, aquela indicação não está formalizada na bula? Pode, isso se chama uso off-label, ok? Mas quando o médico faz isso, é responsabilidade única e exclusiva dele. Mas o que me chama mais atenção não é essa história da prescrição, é que nós estamos usando mesmo sem prescrição.
né? Não estamos encontrando filas nas farmácias. Nós estamos tendo filas de espera, né? Deixa o nome lá porque não tem mais ivermectina. Quem prescreveu? Não sei. O vizinho, o amigo, o colega, né? São médicos? Muito provavelmente não. A internet, as redes sociais, certo? E a gente vai ver aqui que ivermectina é um medicamento para uso sob prescrição médica. Bom, além disso, pouco antes disso, a OPAS, né, desculpa, dia 22 de junho, exato, pouco antes, a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, já tinha liberado também esta nota. O que a OPAS diz? Ela diz que um estudo recente informou, né, que a ivermectina foi usada com êxito in vitro para o tratamento do vírus SARS-CoV-2 em células infectadas experimentalmente. A gente tratou desse estudo aqui, está lá exatamente na nossa live. Falamos dele aquele dia, mas é in vitro, tá? E tem duas publicações pré-prints. O que são duas publicações pré-prints? Que ainda não foram aprovadas, ainda precisam ser revisadas. Sobre estudos clínicos observacionais, né? Observacionais é um pouco melhor do que o estudo in vitro, que relatam, né, aparente utilidade da ivermectina no tratamento da COVID, em pacientes já com ventilação mecânica, em pacientes mais agravados. Nem a prevenção, esses estudos observacionais. Nenhum desses estudos teve revisão por pares, aí que está, né, pré-print. Nem foi publicado formalmente, não está em revistas científicas. E um deles até se retratou depois, retirou. Então, porque os dados não eram confiáveis ou a metodologia não foi a melhor. Então, diante disso tudo, o que a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, ela diz? Ela compilou um banco de dados sobre potenciais tratamentos para a COVID e fez uma revisão rápida dos estudos realizados em humanos, in vitro, né, em laboratórios, e em vivos, estudos clínicos, publicado de janeiro a maio de 2004. Então, ela fez esse apanhado aí, esse período da COVID mesmo, né, janeiro a maio. E a revisão concluiu que os estudos sobre ivermectina tinham alto índice de viés, risco de viés, então não eram confiáveis. Quanto mais viés, menor a confiança. Muito pouca certeza de evidências, e as evidências existentes eram insuficientes para chegar a uma conclusão sobre benefícios e danos, pessoal. Então, não chegou, não conseguiu, pegou tudo que tinha, reuniu tudo que tinha de estudos e não chegou à conclusão que diz assim, olha, vamos usar porque previne, vamos usar porque trata. Não, ainda não. Então, apesar, continua a OPAS, da efetividade da ivermectina está sendo avaliada atualmente em diversos ensaios clínicos randomizados, ou seja, nós temos ensaios, nós temos estudos em andamento, mas nós não temos estudos conclusivos, certo? Então, deve-se enfatizar, né, que a Organização Mundial de Saúde exclui a ivermectina de seu ensaio Solidarity Trial, que é um estudo grande que ela está fazendo, não está usando ivermectina para o tratamento na COVID, certo? E aí, né, adiante, ela vai concluir, certo? Ela diz que a declaração do Comitê Especialistas em Mectizan, né, que é a ivermectina, não demonstrou nenhuma efetividade, né, não demonstra aí nenhuma efetividade sobre a eficácia potencial da ivermectina na COVID-19, certo? E mais ainda, ela vai mostrar aqui que os resultados mostrando a eficácia da ivermectina para reduzir a carga viral em culturas laboratoriais foram com dosagens muito grandes. Nós tratamos disso aqui também. A dose que foi usada em laboratório foi muito alta. A dose que nós usamos hoje, né, não chega a essa concentração que foi da dose que foi usada. Você teria que usar uma dose aí 10 vezes maior, por exemplo. E daí a gente já não saberia quais os tipos de efeitos colaterais a gente teria, certo? E ele continua dizendo ali que, além de tudo mencionado acima, a ivermectina está sendo usada de maneira incorreta para tratar a COVID-19, sem nenhuma evidência de eficácia, de segurança, né, do medicamento. Para piorar a situação, diz a OPAS, a ivermectina injetável em apresentação para uso veterinário tem sido erroneamente utilizada para tratar a COVID-19, conforme alguns relatos. Ainda tem isso, porque a ivermectina é usada em animais. Alguns conhecem,
né? Medicamento famoso aí para animais. E as pessoas vão confundindo as coisas. Creio eu que até por às vezes não acharem farmácias humanas, né, se recorrem no desespero a farmácias veterinárias e vão lá e compram ivermectina injetável, que é pior, porque o medicamento injetável ele tende a causar mais efeitos colaterais, por causa da via de administração, do que, no geral, medicamentos usados por via oral. E sem esquecer que muitas vezes as doses em animais são doses bem maiores, né, dependendo do animal, porque as do peso deles, do que as doses de humanos. Bom, diante disso, a Organização Mundial de Saúde e a OPAS estimulam o uso de qualquer terapia não comprovada no contexto de um ensaio clínico randomizado. Então, assim, precisamos desses ensaios clínicos randomizados para comprovar isso o mais rápido possível, é ou não é. O problema é que a gente está colocando o carro na frente dos bois. Nós estamos usando sem evidências, certo? E ela conclui assim, essa é a conclusão. Por todos os motivos mencionados, a OMS, a OPAS, aconselham fortemente contra o uso de ivermectina para quaisquer outros propósitos diferentes daquelas para os quais seu uso está devidamente autorizado. E aí, o uso devidamente autorizado, você pode pegar na bula desse medicamento, você vai perceber que é o uso para verminoses, tá? Aí sim, aí não tem contraindicação nenhuma, né? E aí a dose que está lá serve, ok? É aquela dose mesmo calculada por peso, né? 200 microgramas por quilo, né? Essa dose ela é comprovadamente efetiva. A gente está usando, no caso da Covid, uma dose que é efetiva para a verminose, ok? No tratamento da Covid, certo? E aí a coisa não bate, ok? As concentrações in vitro que foram observadas são muito maiores. Lembrando que não se faz protocolo clínico com estudo in vitro. Vitro, gente, é célula ali, no tubo de ensaio, para ficar mais simples para você. Tubo de ensaio não tem coração, não tem sistema nervoso central, não tem sistema digestório, ou seja, é só aquela célula ali. Quando você coloca no corpo humano, o medicamento se espalha para todos esses outros sistemas. Não é célula isolada, é célula em conjunto. E aí pode fazer um dano, né, que não é observada no vitro. Pois bem, e aí eu fico, às vezes, me perguntando, né, quem vai se responsabilizar por esse uso em massa, como a gente tem visto aí o estímulo de profissionais de saúde fazendo em lives, em redes sociais, sobre o uso da ivermectina, né? Por quê? Porque ela é um medicamento que exige prescrição médica. Eu vou te explicar isso aqui, tá? E aí a gente vai estimular e está todo mundo prescrevendo ivermectina. Eu não posso prescrever ivermectina. Quem tem que prescrever ivermectina é o médico. Eu não posso sair por aí distribuindo ivermectina. Me espanta um pouco, nesse ano principalmente, que eu chamo a atenção de vocês, cuidado, tá? É um ano de eleições. E no Brasil, não sei se é só no Brasil, mas as pessoas em busca de voto fazem muitas coisas, né? E muitos deles distribuem medicamento, ou fazem coisas piores do que isso. Distribuir medicamentos sem evidências, só para mostrar para a população que está fazendo alguma coisa, é pior do que não distribuir esses medicamentos e fazerem coisas que de fato são comprovadas. Está dando uma sensação falsa de segurança à população, está jogando para a galera, está fazendo populismo, dizendo que está fazendo alguma coisa, e a população, por outro lado, ela vai ficar tendo uma falsa segurança, tranquilidade, porque, não, eu estou protegido. E aí é que eu já disse isso na live, é o meu maior medo, pessoal. O indivíduo sair por aí achando que agora está protegido, e aí esquece a máscara, esquece o álcool gel, esquece de manter o distanciamento social, vai esquecendo. Agora eu estou protegido, né? Tem ivermectina, tomei ivermectina. Teve gente que já falou isso comigo, teve gente que já mandou mensagens para mim nas redes sociais, agora tem ivermectina, eu já tomei.
Então, eu posso sair, eu posso trabalhar normalmente, porque eu estou tomando de 15 em 15 dias. Quem prescreveu? Eu já perguntei. Não sei, eu fui lá e comprei. Já dei meu nome lá na farmácia, assim que chega, já me entrega lá em casa. Né? É louco isso. É complicado isso. Cuidado com isso, certo? E aí, deixa eu te mostrar uma outra situação aqui, compartilhar com você, mais uma vez a minha tela, que eu quero te explicar, eu quero deixar bem claro para você, quais são os tipos, como é que funciona a prescrição de medicamentos no Brasil. Eu coloquei aqui uma classificação dos medicamentos no Brasil quanto à venda, comercialização, tá? É isso que eu quero te explicar rapidamente aqui nos próximos minutos, para você entender que a gente não pode ficar indicando ivermectina para as pessoas, né? E que essa loucura de, vamos lá, todo mundo tomar medicação em massa, né? Sem o acompanhamento de um profissional de saúde, não é certo, tá? Deixa eu te explicar isso rapidamente aqui. No Brasil, a gente tem o seguinte, nós temos medicamentos com retenção de receita, né? Você já deve ter comprado medicamento com retenção de receita. Basicamente, você tem essa receitinha aí. Eu vou resumir aqui, tá? Não vou entrar em detalhes maiores, porque não é o objetivo. Basicamente, você tem essa receitinha amarela aí, né? Receituário tipo A, aonde o médico usa para prescrever substâncias que a gente chama de entorpecentes. Por exemplo, os derivados da morfina, codeína, metadona, medicamentos geralmente utilizados para dor mais forte, entre outros, são prescritos nesse receituário aí. Essa receita, você pega lá no médico, leva na farmácia, o farmacêutico fica com ela, porque ele tem que depois provar que ele vendeu aquele medicamento para você e ele tinha receita. Então, ele tem que guardar isso daí. Tem um sistemazinho na farmácia chamado SNGPC que ele lança lá. E aí fica como comprovante que você tinha receita. Para ele, tudo ok. Além desse, né, você tem também o azul. O azul são o que a gente chama para medicamentos de maneira simplificada, tá? Não estou aqui dando aula dessa lei aí, das leis que regem essa forma de comercialização de medicamentos. Não, eu estou simplificando para você, tá? Que neste caso aí são os psicotrópicos, receituário tipo B. Ele também tem subdivisões, né? Tem A1, tem A2, B1 e tal. Não é o caso. Então, mesma coisa do amarelo. Você pega, você vai lá na farmácia, o médico te dá, tem ali a quantidade, geralmente é tratamento para 30 dias, e aí o farmacêutico retém isso daí, lança lá no sistema e tem o comprovante. Se a vigilância sanitária passar lá amanhã para fiscalizar ele vendeu esse medicamento aí para você, mas você tinha receita, ele não vendeu por conta própria, tá? Não, ele nem pode fazer isso, ok? Senão pode ser multado, pode ser autuado, pode ter até, se persistir na prática, pode ter até o seu estabelecimento fechado, certo? E o farmacêutico chamado pela ética, né, na ética, no conselho, no seu conselho de classe, que é o Conselho Regional de Farmácia. Passando adiante, só um exemplo, medicação com prescrição médica com retenção de receita, a gente tem aí um exemplo clássico, Rivotril. Né? Ele é um medicamento que você só consegue comprar assim, tá? Você tem que ter a receitinha azul ali, levar lá na farmácia e aí o farmacêutico vai te vender o medicamento, tá? Bom, mas existe outra classe de medicamento que às vezes a gente não se dá conta, que é o medicamento, quer dizer, esse aqui a gente se dá conta também, que é o medicamento com prescrição médica com retenção de receita em 2 vias. Né? Então, vai uma receita carbonada. Os antibióticos são prescritos desta forma. Você vai, né? Tem até um exemplo aqui, ó, cefalexina. Os antibióticos antigamente não eram desta forma, passaram a ter controle especial por causa do uso indiscriminado, o que levava a resistência bacteriana cada vez maior. Então agora você é obrigado, aí ao médico, ele é obrigado a te dar essa receita, de 2 vias, tá? Uma primeira via é da farmácia, comprovar que eu vendi para você, tem receita. Segunda via vai com você, para te orientar no uso, etc. e tal. Então a gente chama de receita carbonada, o pessoal fala desta forma, de uma maneira mais popular, né? Mas, então esses aqui, é mais difícil você comprar sem receita, porque tem que reter, né? Tem que comprovar.
E se a pessoa não faz isso, como eu disse, ela pode ter problemas, ok? Porém, no nosso Brasil, existe um outro grupo de medicamentos. Se você olhar aqui, peguei o exemplo do omeprazol, que acho que é um medicamento conhecido, mas como ele tem um monte, talvez a grande maioria. Ele tem uma tarja vermelha aqui embaixo. Né? Não é preta, não, é vermelha. Né? Venda sob prescrição médica. Esse medicamento aqui, eu coloquei aqui, ó, venda sem prescrição, venda com prescrição, porém sem retenção, pessoal. Isso quer dizer que eu vou ao médico, o médico prescreve o omeprazol, eu passo na farmácia, apresento a receita, ele me vende e eu levo a receita e o medicamento para casa. Não há fiscalização, certo? E aí, por não haver fiscalização, as pessoas, elas usam o medicamento, certo? Compram o medicamento, muitas vezes sem ir ao médico. Ou com o médico vizinho, o médico amigo, o médico colega, né, etc. e tal. Vão lá e compram. A hidroxicloroquina, antes da pandemia, se encaixava nesta classe de medicamento, pessoal. E aí a Anvisa teve que mudar, porque houve uma corrida nas farmácias e hidroxicloroquina não pode ser usado assim. Na verdade, nenhum deles que tem venda sob prescrição médica deveria ser usado sem acompanhamento médico. Né? Ainda mais a hidroxicloroquina, que exige no seu uso pelo menos um eletrocardiograma para fazer o acompanhamento, porque a gente já sabe que ela é cardiotóxica. Não deveria ser vendido desta forma como é no Brasil, mas acaba sendo, porque acabou virando um grande comércio, certo? Deveria haver sim. Se a pessoa vai... Você pode me perguntar agora, mas e se a pessoa faz uso crônico de um antihipertensivo, por exemplo? Ok. Né? Então, você tem que ver por quanto tempo seu médico vai prescrever para você depois, então, retornar lá e avaliar e pegar uma nova receita. Na unidade de saúde, você não pega sem receita. Né? Mesmo que não seja para retenção de receita, você não tira sem receita, porque você precisa ir ao médico para ele avaliar. Essa história de ficar usando também por período indeterminado, sem voltar ao médico para fazer uma reavaliação, pode ser que o medicamento já não esteja funcionando mais para você, pode ser que a dose já esteja pequena, pode ser que está causando efeitos colaterais que você não está percebendo, ou já está percebendo e está tentando resolver de uma outra forma. O que eu estou querendo dizer é que esse tipo de medicamento deveria sempre ter prescrição, embora não seja necessário retenção. Mas aqui nós não obedecemos esse tipo de coisa, porque a fiscalização não tem como pegar, então a gente vende de qualquer maneira. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? E, finalizando, então, a gente tem aqueles medicamentos que a gente chama de medicamentos de venda livre. Eu coloquei aqui o exemplo do paracetamol. Cadê a tarja? Procura aí na figura, na imagem. Não tem. Não tem a tarja do outro. Olha a tarja do outro aqui. Ó. Venda sob prescrição médica. Procura a tarja. Não tem. Isso são chamados de MIPs, medicamentos isentos de prescrição. Eu, como farmacêutico, aconselho a você a prescrição farmacêutica desses medicamentos, ao acompanhamento farmacêutico desses medicamentos, porque você teria um profissional de saúde te acompanhando até para evitar efeitos colaterais. A paracetamol tem efeito colateral? Tem. Paracetamol, inclusive, é muito tóxico para o nosso fígado. A gente pode tratar desse assunto num próximo vídeo, no outro vídeo, numa próxima ou numa live, tá? Então, é o que eu indicaria, ok? Outro exemplo, está aqui o AS também, o ácido acetilsalicílico, famoso, né? Tem criança até que acha que é bala, cuidado, porque as crianças pegam e comem e se intoxicam. Aliás, intoxicação com medicamentos é coisa séria e é muito grande, só que às vezes não há relato correto, né? E não há divulgação, mas existe um grande número, às vezes, de intoxicação, de efeitos colaterais, certo? De pessoas usando o medicamento, desenvolvendo um efeito colateral e tratando o efeito colateral com outro medicamento, que desenvolve outro efeito colateral, a gente chama isso de cascata de prescrição. Vai numa contínua, certo? E aí, né, um medicamento causando efeito colateral, tratando com outro que causa outro efeito colateral, que trata com outro que causa outro efeito colateral. Efeito cascata. É isso que a gente fala. Tá aí, então. Esses medicamentos são livres de prescrição, são isentos de prescrição. Eu te pergunto, em qual classe se enquadra a ivermectina? Na que tem prescrição com retenção, prescrição sem retenção
ou livre de prescrição? Vou te mostrar. Tá aqui. Olha aí a ivermectina, né? Tem gente que quando vê esse monte de ivermectina aí do lado, aí dá até um frio na barriga, né? Fica, nossa, ivermectina, né? Porque tá na moda, tá em alta. O laboratório nunca ganhou tanto dinheiro com ivermectina como está no momento. Só que está escrito aqui o quê? Olha aqui embaixo, pessoal. Venda sob prescrição médica. Não há retenção. Há prescrição. Ah, e aí? Bom, e aí que a gente deveria fazer uso desse medicamento só com acompanhamento de um médico. Sabe o que está acontecendo na atualidade? Não está fazendo assim, não, né? Não está acontecendo isso, não. É o amigo que indica, é a rede social, são profissionais de saúde indo na rede social dizendo que a população tem que usar em massa esse medicamento. Eu me pergunto, quem será o responsável por isso, se der problema? Primeiro, porque a dose atual para tratamento de verminose não seria suficiente, não seria eficiente para combater a Covid. Segundo, que se nós dermos uma dose muito alta, que poderia ser eficiente, poderia, porque não está nada comprovado, a gente também não sabe quais os efeitos colaterais iriam acontecer. E eu te pergunto, quem vai ser o responsável por isso? Se der problema, se daqui a pouco o nosso sistema de saúde estiver cheio de pessoas intoxicadas com esse medicamento, entendeu? Eu te pergunto de quem será a responsabilidade. Ah, mas está usando lá na África e o povo africano usou e ninguém teve problemas, né? Lá não teve o avanço da ivermectina. Olha, a gente precisa formalizar isso, então. Fazer estudos que comprovem que, de fato, se isso está acontecendo, é a ivermectina. Na live, me perguntaram isso. Eu disse, olha, tá, lá tem países que tem uma morte, 2 mortes, de acordo com relatos. Eu não sei se é verdade, eu também não procurei. Mas também você tem países aí, Nicarágua tinha uma morte por Covid. Na Coreia do Norte, tinha 0. Certo? Se eu não me engano, a Bielorrússia tinha 1 ou 2. E lá se falou que matava Covid, o vírus, o SARS-CoV, com vodka. Que ele não chega nem perto, porque a vodka dava jeito. Bom, pessoal, então não é assim, né? Não é só falar, sabe? Tem que mostrar. E eu digo para você o seguinte, infelizmente, nos países africanos, não falo isso com alegria, muito pelo contrário, a gente sabe que a medicina lá ela é muito pobre, né? Muito, muito, muito carente. E eu fico me perguntando, será que isso não é subnotificação? Será que não é falta de testes que está acontecendo? Eu não sei lhe responder. É só hipóteses que eu estou levantando aqui, querendo que você pense. O que eu estou lhe respondendo neste vídeo é que existem evidências muito fracas, eu não vou dizer 0, não, mas existem evidências muito fracas, quase nenhuma, porque tem um estudo in vitro, e estudo in vitro não é usado para fazer protocolo clínico, de que a ivermectina sirva para tratar ou para prevenir essa doença terrível chamada SARS, chamada Covid-19. Tá? Então, eu peço a você que reflita um pouco. Se você está indicando isso para alguém, lembre-se que esse é um medicamento de prescrição médica. Tá? E o médico também, ele deve fazer uma avaliação no paciente quando se prescreve. Né? Você na farmácia também, cuidado, porque pode estar expondo a pessoa a um medicamento que ela pode estar faltando, inclusive, para outra. Né? Quando a gente gasta, consome todos os nossos recursos, estoques de um determinado medicamento, vai faltar para quem de fato precisa, tá certo? Isso pode estar acontecendo, né? Então, a ética profissional nesse momento é muito importante. Nós aprendemos isso, né, nas aulas de ética na faculdade. E aí alguns vão dizer assim, ética nesse momento? Sim, porque pode ser pior.
né? Ah, mas tá prevenindo. Não sei. Né? E pior de tudo, pode me dar dando falsa segurança de prevenção. E aí eu posso, em vez de prevenir, pegar, porque eu baixo a guarda, me exponho da maneira que não deveria, e aí, meu amigo, pode ser que o que era para me prevenir furou, me expôs mais e o risco se torna maior. Eu só gostaria que você pensasse nisso. Disseminar pelas redes sociais, pelas mídias, certo? Que nós devemos usar em massa. Temos atendimento médico em massa neste momento? Eu te pergunto, para prescrever, para acompanhar? E se der problema, quem vai se responsabilizar por isso tudo? É só o que eu gostaria que você pensasse. Ok? Bom, se você gostou desse vídeo, talvez se você não concorde comigo, ok, não há o menor problema em discordar. Estamos aqui para trocar ideias. Mas se você gostou, se você discordou, mas gostou assim mesmo e não concorda, tudo bem. Mas eu só peço que você deixe o seu like aí. E se inscreva aqui no nosso canal Saúde e Evidências, certo? E lembre-se de ligar o sininho para ser notificado das nossas programações, lives e vídeos, ok? Um grande abraço, canal Saúde e Evidências.